Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra O Pequeno Laboratório de Deus, escrito por Hermínio Corrêa de Miranda, uma biografia desta pessoa aqui, o professor Carver, um cientista negro-americano ali entre o século XIX, finzinho do século XIX e início do século XX, e que produziu coisas assim realmente espantosas. É curioso a gente não conhecer tão assim, de forma ampla, a história do professor Carver. Vale muito a pena. É realmente um missionário, uma pessoa fantástica e que muito lutou e sofreu para poder desempenhar o seu papel aqui na Terra. Mas, afinal, quem é o professor Carver? Para citarmos assim, uma dessas grandes contribuições, é um dos que desenvolveu o sistema de rotação de culturas. Sabe aquele sistema que, por exemplo, tu planta num mês feijão, aí no outro mês tu planta batata doce, no outro mês planta não sei o quê, de acordo, claro, com um estudo, aí, com um método, foi então contribuição dele. Porque nos Estados Unidos, lá no sul, a cultura era do algodão, e o algodão acabava, com o passar do tempo, desgastando o solo, deixando ele empobrecido, o que prejudicava até a própria produção do algodão. Então, o professor Carver descobriu que plantando amendoim, batata doce, fazendo a rotação dessas culturas, o solo iria se enriquecer de novo. Uma herança que ele deixou para toda a humanidade e que hoje é largamente utilizada em todo o sistema mundial. Um pequeno exemplo das contribuições do professor Carver para a nossa sociedade. Bom, o professor Carver, obviamente, o nome dele é George, e a princípio esse é o único nome que ele tem. Porque ele é filho de escravos, recém assim, logo, um pouquinho depois aí do fim da escravidão nos Estados Unidos, que teve a Guerra de Secessão, todos aqueles episódios. E no início ele é apenas o George. Com o passar do tempo lá, ele vai começar a trabalhar de casa em casa, porque a mãe dele depois é dada como desaparecida, tem um episódio muito triste, que ele vivencia que ele é separado da mãe. Ele começa a trabalhar de casa em casa, fazendo pequenos serviços, assim, de limpeza, faxina, na cozinha. E é com o passar do tempo que ele vai adotar o sobrenome Carver, que foi da fazenda que ele saiu, porque os donos da fazenda eram muito bons para ele, o auxiliavam muito. E desde pequeno ele tinha muita vontade de estudar. Ele tinha assim, muita curiosidade assim, sobre os segredos da natureza, do que as coisas eram feitas. Mas no final do século XIX, imagine um negro na sociedade americana, no sul dos Estados Unidos. Obviamente tinha dificuldades imensas para estudar. Até porque não podia estudar na escola de gente branca. Tinha que estudar numa escola voltada para os negros. E aí nem sempre na cidade onde eles se encontrava tinha uma. E esse vai ser um dos marcos mais tristes da vida do professor Carver, o racismo. Assim, mais escancarado possível. Mas apesar de todas as dificuldades, ele vai insistindo, ele vai juntando dinheiro, ele vai trabalhando, vai mudando de lugar em local até conseguir se formar. Mas ele também, além disso, de se formar, ele queria ajudar o seu povo. Porque, mesmo com o fim da escravidão, a situação da população negra nos Estados Unidos era muito difícil. Nos sul dos Estados Unidos, o forte, como já falamos aqui anteriormente, é o plantio do algodão. Inclusive, era esse sistema que sustentava a escravidão. Então, os negros eram trazidos para trabalhar como escravos, eram escravizados nas fazendas de algodão, para produzir para os senhores, etc. Com o fim da escravidão, pouco mudou. Obviamente, foi reconhecido que o negro tinha direitos, que o negro era agente, mas mais no papel do que na prática. Na prática mesmo, a situação era muito difícil e toda a população negra continuava atrelada ao regime algodoeiro e vivendo aí, claro, em péssimas condições, sem sair do lugar.
Então, além desse desejo de estudar, o professor Carver, desde pequeno, quer ajudar também a sua gente. Não no sentido de pisar em cima dos outros, mas serem reconhecidos como seres humanos. Essa é a luta dele. Então ele vai tentar entrar na universidade. E por causa da conta da cor da sua pele, muitas vezes vai ser negado. Até que mais pra frente ele vai conseguir entrar na faculdade de artes, na Universidade Estadual de Iowa. Porque ele também tinha um excelente dom artístico. E aí, também com muito esforço, etc., que as professoras vão reconhecer que ele tem, inclusive, talento. E aí que vai começar um ponto muito interessante do livro. A amizade. Porque o professor Carver é uma pessoa assim, muito generosa, muito amiga, muito companheira, uma pessoa muito pacífica. E obviamente conquistava a amizade aos seus pares. Todos gostavam dele. Pela sua inteligência, pelo seu jeito de ser. E vai ser esses amigos que vão muito ajudar o professor Carver. Muitas vezes oferecendo empregos, claro, sempre modestos, porque também, devido também à própria sociedade da época, universitária, um negro em altas posições, e vai tendo um emprego de faxineiro, de engomadeiro, de lavador, por aí vai. E ele aceita todas. Primeiro, porque presta um bom serviço, e segundo, porque disso recebe e isso serve para ele se manter. Para ter onde morar, para ter onde comer e para poder pagar os seus estudos. Durante toda a vida do professor Carver, os amigos dele vão ser um fator muito importante para ele sempre poder seguir em frente. Mas aí, ele continuou estudando pintura, mas a professora olhou para ele, né, e disse que ele não devia estudar arte. Não por causa que ele não tivesse talento, muito pelo contrário. Mas que isso iria ajudar os seus irmãos, a população negra dos Estados Unidos, com ele fazendo quadros? Não ia ajudar em nada. Então ela recomendou que ele fosse estudar agricultura. E aí a professora de pintura passou a ser uma protetora dele, indicando para o seu marido que fazia parte do Instituto de Agricultura, e ele foi admitido como aluno. Como aluno, estudando agricultura, também foi reconhecido seu brilhantismo, ele se interessou muito por fungos, adentrou mesmo nas questões bem científicas da sua época. Após se formar, ele recebe vários convites, muito interessantes, inclusive da própria universidade, gostaria que ele continuasse trabalhando, uma universidade que não aceitava, não tinha esse preconceito entre os seus administradores, mas aí ele recebe um convite bastante interessante. Havia também uma outra personagem que não é muito explorada nesse livro, porque o Hermínio, confesso mesmo, teria que dar, era suficiente para ser uma outra biografia, que é o Booker Washington. Também era negro, e ele resolve fundar um instituto no estado de Iowa, o Instituto de Tuskegee, para a educação das famílias e dos jovens negros. Porque ele acreditava que a saída para tirar a população naquele estado ali que estava ali ainda escravizado, na verdade, não no papel, mas na prática sim, ao sistema algodoeiro, era a educação. E ele convida, então, o Carver para integrar o instituto e fazer suas pesquisas lá. E o professor Carver aceita. E aí vem uma das coisas até mais, assim, cômicas do livro, que o salário do professor Carver vai ser $1.500 por ano. Sim, ou seja, somado todos os meses daria $1.500 por toda a sua vida. Ele nunca pediu aumento. E muitas vezes brincava, e essa é realmente a parte cômica, que dizia, provavelmente eu não valho mais do que $1.500 por ano. E muitas vezes até o próprio salário mensal, ele deixava os cheques atirados, assim, não os descontava, gerando até um problema pro pessoal da contabilidade do Instituto de Tuskegee. Porque ele não dava assim, muita bola para o dinheiro em si. Ele realmente queria era a pesquisa e auxiliar a população negra nos Estados Unidos. E aí ele vai enfrentar, então, seus primeiros problemas. Primeiro, o Instituto de Tuskegee estava recém-inaugurado.
Então, os laboratórios não eram tão bem equipados assim. E segundo, era a falta de alunos para o curso de agricultura. Sim. Os outros cursos oferecidos, lá, letras, engenharias e outras áreas afins, tinha muita procura. Mas a agricultura, que era o assunto do professor Carver, não tinha. E por que isso? Porque a população entendia que já estava muito tempo escravizada ao sistema do algodão, e se fosse estudar agricultura, ia, na verdade, só replicar mais do mesmo. Então eles entendiam que tinha que buscar outras áreas, que era só dos brancos. Só eles tinham acesso. Então o professor Carver é que vai enfrentar essas duas dificuldades. Falta de equipamentos, falta de recursos e falta de alunos. Mas ele vai seguir em frente. E ele vai ser um grande observador da natureza. Ele vai tentar tudo que ele produzir no laboratório retirar da terra, dos produtos da agricultura, e também fazer processos, procedimentos, vamos dizer assim, descobertas, estou usando essa palavra um pouco mais batida, que fossem acessíveis a todos. Ele não queria montar uma coisa muito complexa, com uma maquinaria muito cara, e que a população não tivesse acesso a como fazer. Então ele investigava os processos químicos e depois buscava simplificá-los para que qualquer um pudesse fazer em sua casa. Olhando sempre para a situação do negro no sul dos Estados Unidos. E ele vai começar a ter um reconhecimento até internacional. Um dos primeiros reconhecimentos foi na área de corantes. O professor Carver queria descobrir uma coisa que pudesse pintar, principalmente pintar as casas das pessoas. Porque ele viu assim que as casas das pessoas, que ele frequentava inclusive bastante, eram assim muito paupérrimas, tá? Barraco. Vamos usar a expressão, era um barraco, tá? Ele queria, assim, de alguma forma, contribuir para deixar aquilo um pouco melhor. E resolveu investir nessa área da pintura. Mas aí de onde é que ele tirar corantes? Eu, como sou químico, eu digo que corantes realmente é uma área bastante complicada no tempo dele. Hoje até sim, mas mais por questões ambientais. Mas na época dele, a indústria alemã era a grande pioneira na produção de corantes. Inclusive surgiram cores novas a partir de novos processos descobertos na Alemanha. Mas aí importar isso em matéria-prima, então, era muito difícil. Na época dele era dificílimo. E ele ficou encasquetado com o problema. Mas ele tinha sempre um método, que é por isso que o Hermínio dá esse título aqui, o pequeno laboratório de Deus. Ele dizia que se recolhia, então, a sua pequena oficina, que ele chamava, e ele sempre conversava com Deus. E Deus lhe respondia. E aí, através disso, é que ele fazia as suas descobertas. E vai ser assim também que ele vai resolver o problema dos corantes. Certo dia ele estava andando, e aí ele notou que o barro tinha cor. E o barro, sim mesmo, comum a ser tirado. E que estava lá, ó, há muito tempo. Não desbotava. E ninguém dava bola. Ele pensou, mas o que será que tem no barro? E foi lá e começou a pesquisar. Foi lá, trouxe barro para o laboratório. O Hermínio até diz, chama aqui de argila, que também é uma expressão correta, mas pelo que a gente entende da situação que ele escreve, era barro mesmo. E começa a tentar isolar a substância que dava cor para o barro. E conseguiu. Inclusive, certa vez ele descobriu um barro que era bastante vermelho e pensou, dali eu vou tirar um azul. E ele descobriu uma excelente matéria-prima para o azul índigo, que é o azul da calça jeans. E, inclusive, surgiram empresas interessadas em patentear a descoberta dele. Mas ele se negou, ele era totalmente contra patentes. Ele queria que tudo ficasse acessível a todos. Mas a situação do negro nos Estados Unidos ainda era muito difícil. E então ele começa a investigar o algodão e as terras. Então ele começa a produzir novos tipos de algodão. Em vez de algodão que dava apenas um ramo, que dava 2, que dava 3, que dava mais rápido, que dava mais devagar, que dava em maior quantidade, que dava melhores tecidos, como fortalecer a terra usando adubos naturais, e aí que ele vai se voltar principalmente para o amendoim e para a batata doce.
vendo que daí dava para tirar muitos e muitos produtos. Leite do amendoim, processo para fazer lixa, café e uma série de produtos. E vai começar então a publicar e a defender as suas ideias. Chamando a atenção, por exemplo, do presidente Roosevelt, do Thomas Edison, o inventor da lâmpada, que inclusive chegou a escrever uma carta solicitando que ele integrasse a sua equipe lá na Flórida. Mas o professor Carver negou, dizendo que sua função era ali no Instituto de Tuskegee, ajudando os seus irmãos. E aí no amendoim ele vai investir muito. Muita pesquisa. E aí gera aqui uma das histórias talvez mais comoventes. Que havia nos Estados Unidos, então, uma associação dos plantadores de amendoim. E uma vez eles resolveram fazer uma conferência para melhorar o comércio, para fazer discussão de ideias, sabe? Aquelas coisas. E realmente resolveram convidar aí os entendidos. E alguém dizia, tem lá no estado de Iowa, lá no Instituto de Tuskegee, lá um senhor lá chamado lá George Washington Carver, que parece que entende aí de amendoim. No início ficaram assim fizeram meio cara feia, porque era um negro. Como é que um negro ia entender mais que eles, senhores brancos? Mas resolveram convidar. E o professor Carver aceitou. E foi lá até a cidade da conferência, era no hotel. E aí surgiu o primeiro problema. Negro não entrava naquele hotel. Era proibido. E aí gerou uma situação controversa, porque eles me convidaram para estar aí. Eu tenho que entrar, como é que eu não vou entrar? Mas o porteiro não queria deixar. E ficou aquela coisa até que o professor Caio resolveu convencer ele a escrever um bilhete para o presidente da conferência para ser entregue. Aí eles aceitaram. Aí foi lá o porteiro, entregou, e aí sim ele teve permissão para entrar. Usando o acesso lateral e não podia usar o elevador principal, tinha que usar o elevador de serviço. E além disso, e não terminou aí, ele não podia, veja só, sentar à mesa com os brancos na hora do almoço ou da janta. Ele tinha que ou comer no seu quarto ou comer com os empregados. Mas ele não dá bola para esse tipo de coisa lá, embora seja sempre uma coisa que vai ferindo ele. Várias vezes, isso acontece muitas vezes na vida dele. Mas ele jamais guardou ódio, nem rancor, nem qualquer coisa do tipo. Foi lá, fez a conferência, mostrou toda a potencialidade que tinha o amendoim e todos ficaram de queixo caído. Porque os próprios produtores de amendoim não conheciam nem 10% do que o professor Carver conseguia obter pesquisando o amendoim. Houve outra vez também em que foi feita uma comissão parlamentar no Congresso dos Estados Unidos para se decidir se devia continuar plantando amendoim ou se valia a pena mais importá-lo. E convidaram também o professor Carver. E a gente sabe como é político, né? Mas as conferências longas, debates, lá chega uma hora que tá todo mundo mais com vontade de dormir lá. E ainda mais que é sobre um negro, agora é a tribuna, aí sim, aí. Então lá, deram 10 minutos para ele lá, todo mundo cansado para ele falar. Depois disso eles iam decidir. E o professor Carver começou a falar. Só que ele não falou 10 minutos. Ele falou mais de 2 horas. Com o auditório inteiro atento às suas palavras. Porque ele começou a dizer tudo que era possível produzir através do amendoim. Terminada a sua exposição, ele foi aplaudido de pé por todos os congressistas, pelas suas relevantes contribuições dadas àquela comissão. Essa, então, é a interessantíssima vida de George Washington Carver. Um cientista, sim, que se dedicou a pesquisar a agricultura, aspectos também químicos, mas também não esqueceu do aspecto social, das suas origens, da discriminação, da luta pelos direitos humanos, especialmente das populações negras. E também que sempre acreditava em Deus e sempre o procurava para tudo. Uma biografia excelente, vale muito a pena conhecermos e nos emocionarmos com a história de George Washington Carver, um verdadeiro gênio
pouquíssimo conhecido em nossos tempos. E você, já leu essa biografia ou conhece alguma biografia de algum missionário que vale a pena ler? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like. Clique aqui para se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo também para chegar a mais pessoas. E aqui também vão aparecer 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!